Você tem o sonho de fazer faculdade nos Estados Unidos e não faz a mínima ideia de como que você deve proceder, não sabe quem procurar, não sabe o que estudar, não sabe como que é o processo avaliativo? Ou você quer estudar lá e não tem grana para se bancar e gostaria de uma bolsa em uma universidade? Eu não faço a mínima ideia de como isso é possível, porém eu trouxe aqui para a Universidade da Química, começando então as entrevistas que eu prometi para 2019, a Agatha Vasconcelos. A Agatha foi minha aluna no Instituto Federal, eu dei aula para ela no segundo e no quarto período, era uma aluna fantástica, excelente, dedicada, responsável, entregava o relatório um dia, fazia pesquisa para o relatório, e ela decidiu prestar processos seletivos para o exterior, para os Estados Unidos especificamente, e ela não apenas conseguiu aprovação para a universidade de lá, como também conseguiu bolsa. Então ela vai contar para a gente um pouco dos desafios envolvidos no processo, a quem deve procurar, como deve se preparar, o que pode ajudar para esse processo. Essa foi uma entrevista muito legal, ela ficou bem grande, ficou bem densa, cheia de informação, por isso eu vou dividi-la em 3 partes. Isso significa que, se você quiser saber quando vai ser lançada a segunda parte dessa entrevista, então assine a Universidade da Química e ative as notificações. O YouTube está bem chato, está descrevendo 20% dos meus inscritos a cada mês. Então, se você já acompanha a Universidade da Química e acha que é inscrito, confira se você ainda é inscrito e confira se as notificações estão ativadas. Tá ok, galera? Mas antes de passar para a entrevista, só alguns avisos. Bom, a entrevista foi feita via Skype. E nós temos o problema que a internet aqui no Brasil não é muito boa, não é muito confiável. Aqui onde eu moro, então, é pior ainda. Então, tem algumas flutuações. Entretanto, essas flutuações não prejudicam a entrevista. Talvez vocês tenham algumas dificuldades em escutar algumas palavras. Entretanto, no contexto faz bastante sentido. Também, aí eu não sei o porquê disso, em alguns momentos o zoom da câmera fica puxando. Isso é um pouco chato. Mas você, inclusive, pode escutar essa entrevista como um podcast. Pode simplesmente escutar. Não existe a necessidade de você olhar para a tela, caso você deseje. E aí sim entra um pouco do meu amadorismo. Como foi via Skype, eu apareço na entrevista, só que eu apareço numa tela aqui em cima, ou aqui, enfim. Não sei exatamente como que eu apareço para vocês. Eu poderia ter utilizado algumas ferramentas e aparecido numa tela maior. Mas eu tenho certeza que vocês não vão ligar para isso. O mais importante é o que a Agatha tem a nos dizer. Tá ok, galera? Então fiquem com a Agatha Vasconcelos e descubram como que vocês podem fazer processo seletivo para estudar nos Estados Unidos, ser aprovado e conseguir bolsas de estudos por lá. Oi, Agatha. Em primeiro lugar, muito obrigado por você aceitar o convite para compartilhar um pouco da sua experiência aqui na Universidade da Química. Eu já falei no vídeo anterior que eu fui seu professor nas disciplinas de Química Geral 2 e Química Inorgânica 2, né, no curso técnico de Meio Ambiente, isso mesmo. E, inclusive, você foi uma das melhores alunas que eu tive, não é porque eu estou na sua frente, isso é verdade mesmo, eu sempre te falei isso. E hoje você está fazendo o quê? Você já terminou o curso técnico em Meio Ambiente e hoje o que você faz? Eu faço engenharia química na PUC e vocês têm a integral. Ah, que bom, parabéns. E eu sei que entre você ter terminado o curso técnico em Meio Ambiente e estar na PUC cursando engenharia química, nesse intervalo você tentou estudar fora, não foi? Isso aí. Isso Então, mesmo. tem como você compartilhar um pouco com a gente de como que é esse processo? Porque, por exemplo, se alguém chega para mim e pergunta, Antônio, eu quero estudar nos Estados Unidos, por exemplo, como é que eu faço? Eu não tenho a mínima ideia. Assim, estudar nesse caso fazer graduação, né? Se fosse fazer um mestrado, que a gente chama de sanduíche, mestrado não, mas doutorado sanduíche, eu até sei como informar. Mas graduação mesmo, eu não faço a mínima ideia. Então, vamos supor que eu seja um aluno que terminou o ensino médio e queira fazer graduação nos Estados Unidos. Eu te pergunto, Agatha, como é que eu faço? Onde que eu procuro? Qual é o local onde eu vou? Como é que eu faço? Assim, a primeira dica que eu dou é entrar no site, colocar no Google Fundação Estudar e a parte Estudar Fora. Pode ser Estudar Fora. Essa ONG, é tipo uma ONG, eles têm uma parte que é exatamente o Estudar Fora, que eles têm várias matérias sobre estudar no mundo todo, assim, tipo, não somente Estados Unidos, que a gente acaba tendo mais informação, mas tem informação sobre a Europa, sobre a Austrália, Canadá, vários países. E lá você pode entrar nesse site, você vai, tipo, normalmente eles têm por mês, eles colocam uma lista lá, uma matéria, que tem as bolsas que estão encerrando esse mês.
Então, tem bolsa para curso de curta duração, eles divulgam também para graduação, para mestrado, doutorado, eles fazem vários tipos de divulgação. Eles têm uma parte que é o Prep Scholars, que, se eu não me engano, o nome ainda é esse, que você pode ir lá e se inscrever. Normalmente, no começo do ano, as inscrições estão para acabar, ou já acabaram essa semana, não sei dizer. Mas todo começo do ano, assim, já no final eles já começam a divulgar algumas. Você pode se inscrever, é um auxílio que eles dão, não somente ou uma para você estudar fora, mas também financeira, uma ajuda financeira, porque todo o processo assim, tem um certo gasto. Então, para pagar as provas, elas são em dólar, algumas taxas que a gente tem que pagar, eles costumam dar esse auxílio financeiro nesse Prep Scholar. E isso do estudar fora. Também tem um site que é o BRASA, Brazilian Student Association, se eu não estou enganada, que também seria tipo estudantes internacionais, estudantes brasileiros em instituições internacionais, e eles têm outro tipo de preparatório que é o Brasa Pré, e lá tem ele é dividido, na verdade, em Brasa Estados Unidos, preparatório para os Estados Unidos e preparatório para a Europa. E aí eles vão te parear com alguém que estuda na universidade que você demonstrou interesse. E normalmente é um aluno que te ajuda e faz durante todo o processo. E, enfim, é tipo o seu mentor. Normalmente eu não sei muito sobre o Brasa Pré, que eu acabei também não me inscrevendo. Mas para quem quiser também é uma ótima oportunidade. Muita gente se inscreve lá. E outro detalhe também muito importante, é muito interessante, tem um grupo no Facebook chamado BSCUE, não sei se é assim que se falaria, mas é BSCUE, se eu não me engano é isso. Lá tem vários alunos que estudam fora e muita gente perguntando, tirando dúvida. Esse grupo, assim, é muito útil, lá eles divulgam sobre o Prep Scholar, eles divulgam sobre o Brasa Pré, né? Não é à toa que é um grupo da Brasa. Nele, tirei várias dúvidas, você pode procurar na Lufa a faculdade que você quer, encontrar alunos da faculdade para tirar dúvida com eles. Eu fazia muito isso, assim, eu era muito cara de pau, ainda sou um pouco. Então, eu colocava a faculdade que eu queria, achava os alunos e chamava no Messenger, né, do Facebook, e começava a conversar e tirar dúvidas. Às vezes são muito solícitos e muitos me ajudaram muito, assim, muito mesmo. Criei até amizades, assim, à distância. Interessante. Então, mais uma dica é esse grupo no Facebook totalmente gratuito. E para quem quer Estados Unidos, por último, como eu queria, logo depois eu acabei sabendo do Education USA, que eles são a fonte oficial de estudo nos Estados Unidos, aqui no Brasil e acho que ao redor do mundo. Tem as informações, eles têm contato com os representantes das faculdades e eu acabei fazendo um preparatório com eles. Eles seguem uma metodologia de 5 steps. E no caso seriam 5 passos para aplicação, e lá eles vão te ajudar. Você vai ter que eles chamam de advisor, que seria tipo um mentor. Eu recomendo muito, porque eles me ajudaram demais e por um preço bem justo. Porque, claro, existem outras empresas que você pode tentar uma consultoria, mas são empresas que costumam cobrar bem caro. Mas enfim, aí depende da condição financeira de cada um. Mas essas seriam as minhas principais de baixo custo, assim. Ok, então assim, tanto a Fundação Estudar quanto os outros canais que você citou, eles vão te preparar para fazer o processo, certo? Isso. Isso mesmo. Ok, então vamos supor que eu já coletei informação, eu acredito que eu fiz a minha inscrição no processo, né, tem essa etapa. E o processo em si, como é que é? Eu tenho que fazer uma prova, tenho que fazer uma entrevista? Como é que é o processo? O processo é bem longo e bem diferente. Assim, vou contar um pouquinho como é o processo dos Estados Unidos, porque normalmente depende muito de país para país. Tem várias etapas. No caso, esse processo se chama application e ele é feito mesmo mais para o final do ano. E no caso, ele é feito na maioria das faculdades. Tem um portal chamado Common App. Você entra e lá você consegue aplicar para várias faculdades ao mesmo tempo. Muito esdrúxulamente, SISU, que não tem muito a ver. Mas é tipo isso, você consegue mandar para várias faculdades ao mesmo tempo através desse portal. E aí lá, requerimentos de cada faculdade.
Mas é bom ficar ligado no site se não tem alguma coisa extra aí que não esteja lá, né? Só uma dica. Mas tem universidades, por exemplo, o MIT, se eu não me engano, você tem que ir no site deles e aplicar por lá. É uma outra plataforma. Mas normalmente, sei lá, 80% das faculdades americanas deve ser pelo Common. Então o processo é no final do ano. Até lá você tem muita coisa para fazer. E uma das coisas, né? Aqui no Brasil a gente costuma fazer só o Enem, o vestibular, ou a UERJ, ou qualquer outra faculdade que você faça. Prova e acabou. Lá não, você faz o vestibular americano, que pode ser tanto o SAT quanto o ACT, né? Você pode escolher, tem 2 provas, que elas têm peso igual, mas você pode dar uma olhada na prova pela internet e saber, eu me adequo melhor com essa, eu me adequo melhor com essa daqui. Olha qual que você vai fazer, não é tipo, você tem que fazer só o Enem. Não é assim, você tem 2 para fazer e você escolhe qual prova você vai fazer. Ou você pode fazer as 2, nenhum problema. E o que cai nessa prova, essencialmente? Qual seria, vamos dizer assim, a matéria dessa prova, essencialmente? Então, existem vários tipos. O SAT, por exemplo, o SAT que é o que eu tenho mais propriedade para falar. O SAT, você tem o SAT Reasoning, se eu não me engano, que é o SAT geral. Você faz uma prova de inglês, que seria o nosso português, né, deles, obviamente, e a matemática. E, além disso, tem uma redação. Só que a redação ela é opcional. Você faz se você quiser ou não. No caso, se a faculdade que você quer aplicar quer ou não. Só que, ao longo do processo, existem outros tipos de redação que a gente precisa escrever, que eu vou falar um pouquinho melhor depois. Então, muitas faculdades estão dispensando a redação do SAT. Então, assim que eu me inscrevi, eu ainda minha college list, que é uma coisa que eu vou falar depois, pronta ainda. Então, eu acabei falando, vou fazer a redação. E aí eu coloquei lá que ia fazer. Se você for fazer a redação, você paga uma taxa a mais. Taxa a mais, acho que é em torno de $12, por aí. E é a redação, né, no dia. Só que no meu caso, depois, eu cheguei e vi que, poxa, todas as faculdades que eu vou aplicar não querem a redação. Então, não tem necessidade de eu fazer. E aí, no próprio dia, eu consegui cancelar a redação. Não tem problema nenhum. Você chega, eles perguntam, alguém que quer cancelar a redação? E aí você cancela. E uma coisa importante de falar é que no dia da prova, normalmente, é só inglês. Então, você está no Brasil, você está numa escola aqui, normal, mas as pessoas não vão falar em português com você. Você vai chegar na escola, todo mundo falando inglês. O SAT geral, mas você também tem o SAT Subject, que algumas universidades pedem. As universidades super... elas sempre vão pedir, não só o SAT normal, como o SAT Subject, e aí vai depender muito. Mais uma vez, a gente que escolhe qual prova a gente vai fazer. Então, tem SAT de matemática, tem SAT de física, o Subject, né? Tem de química, tem todas as matérias. E aí vai depender muito do que você quer fazer na faculdade, porque, por exemplo, se você quer fazer engenharia, você faz um SAT Subject de história, as faculdades normalmente vão olhar meio tipo, não tem muito a ver com o que você quer fazer. Então, normalmente, é recomendado que você faça um SAT Subject da matéria que você é ligada ao curso que você quer fazer. Tem que estar alinhado com aquilo que você quer, né? Exatamente. Então, no meu caso, por exemplo, se eu tivesse feito, eu não fiz, né? Porque as faculdades que eu apliquei não pediam, mas se eu fosse fazer química e matemática, por exemplo. Química e física, que tem a ver com a engenharia em si, entendeu? Chegamos então nesse ponto, né, que foi fazer a prova, né? Você conseguiu fazer a prova. Isso. Foi aprovada nessa etapa, né? Na verdade não. Você faz a prova e aí você tem uma nota, né, que vai sair depois. E aí essa nota você vai mandar para a faculdade. Certo. Não é tipo você passou na prova, entendeu? Pode ser que tenha tirado uma nota que a faculdade... Pode ser que não. A faculdade nunca vai te avaliar só pela nota da... Inclusive, ultimamente, algumas faculdades, inclusive uma que eu apliquei, que era a minha Dream University, como eles chamam, poxa, melhor, ela não está mais, obrigando as pessoas que estão aplicando a fazerem o SAT, porque eles acham que julgar, de repente, por um dia de prova, não é julgar o aluno da maneira correta. Então, algumas faculdades fazem do SAT até mesmo opcional, que é o caso dessa universidade particular. A maioria ainda está pedindo, principalmente a elite, tipo Harvard na vida, vai pedir ainda, talvez
não sei, mas algumas faculdades já estão tratando isso como opcional. Então, é só uma parte da aplicação. Então, não tem muito assim, passei ou não passei. Tem a sua nota, se ela tá boa ou não. E também tem um detalhe muito interessante do SAT, porque quando você recebe a sua nota, você recebe uma comparação com todas as pessoas que fizeram. E se eu não me engano, recebe a comparação com as pessoas que fizeram no seu país e no mundo todo. Um lance assim, ou é nos Estados Unidos, tem uma comparação lá específica. Mas você consegue ver, tipo assim, por exemplo, a nota de matemática, de repente, não, pô, tá legal. Mas aí, quando você olha a porcentagem que você tá no todo, você vê, poxa, na verdade eu não fui mal, é que a prova estava difícil mesmo e eu tô bem em relação ao geral. Então, além de você ter a sua nota, a visão do que você tirou, você consegue, eles te dão também a possibilidade de você ver o geral, uma comparação, assim, se você foi bem ou não com todas as pessoas que fizeram a mesma prova. Aí aparece lá. Eu não sei muitos detalhes, porque eu não olhei muito, assim, com detalhe para essa parte, mas tem essa parte, sim, lá no site. Você consegue ver, tipo, questões de comparação, de como é que estava. Será que estava difícil? Como é que será que eu fui em relação ao todo? Também isso é bem interessante. Entendi. Legal. Então, depois dessa fase da prova, que pode ser obrigatório ou não, e a questão de passar é meio subjetivo, né? Depende da própria universidade. Isso. Qual é o próximo passo, aliás, ou a próxima tarefa, a próxima etapa? E aí, pessoal, estão gostando da entrevista? Então aguardem a parte 2 para você ser avisado, inscreva-se na Universidade da Química e ative as notificações. Se conhece alguém que acha que essa entrevista interessa, então, por favor, compartilhe, indique, dê o seu like e se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo que eu vou tentar responder e se eu não responder, a Agatha com certeza vai responder. Então, ok, galera? Até o próximo vídeo.